Vamos sentando nos seus lugares, se ajustando. Cantar funciona. Cantar uma música funciona para chamar o pessoal. Então vai lá. Vai. Cadê o microfone? Como é que é? Tá ali o microfone. Ó, gente, agora a gente vai dar um spoiler do que vai acontecer na noite de hoje. Eu sou a resistência da educação, minha trajetória tem luta e paixão, mergulhando no mar de sonhos eu vou. É já meu primeiro amor, eu sou a resistência da educação, minha trajetória tem luta e paixão, mergulhando no mar de sonhos eu vou. É já meu primeiro amor. E hoje a EJA faz do samba um instrumento da educação, rompendo as desigualdades, propondo a tão sonhada inclusão, afrontando o sistema, contrariando a elite, mostrando para a sociedade que o povo da noite resiste, trazendo a história de um povo sofrido, de um povo guerreiro, que através da sua luta conquista o mundo inteiro. Eu sou a resistência da educação, minha trajetória tem luta e paixão, mergulhando no mar de sonhos eu vou. É já meu primeiro amor. A noite tem mais. A noite tem mais. Realmente. A noite tem o bloco. Realmente a música, ela chama, ó. Ainda bem que vocês vieram. Bom, então agora, dando continuidade ao seminário. Tá bom, mãe. Machucou? Dando, então, continuidade ao seminário. Agora a gente teve um spoiler do que vai rolar à noite, mas para evidenciar que vai ser a partilha de comunicação de práticas e pesquisas da educação de jovens e adultos. Então, tem uma programação e a gente deixa aí o convite para participarem também, a partir das 19 horas. E agora, chamamos, então, as professoras Cristiane Soares e Rosana Maísa para mediar a mesa. Isso. Nesta mesa, contamos com a apresentação de relatos de experiências realizadas no âmbito da educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. São 3 partilhas. A gente entende que são elaboradas, pensadas, articuladas na coletividade. E para que ninguém que esteja presente, participando desses relatos, a gente vai fazer 2 momentos, para todo mundo caber aqui em cima. Então, o primeiro momento vai ser a partilha de práticas pedagógicas de constituição da identidade das relações étnico-raciais na educação infantil, do NEIM Vila União, com as professoras Maria Betânia, Graziela de Oliveira, Jerusa Rodrigues, Marlene Gonçalves e Juliana Barbosa. Por favor, venham, professoras.
Assim que finalizar esse primeiro momento de partilha, a gente chama a segunda e a terceira. Professoras, com vocês. Boa tarde a todos presentes e a todas. O meu nome é Cristiane e eu vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa preta, que eu estou com a blusa do grupo de estudo e estou com um brinco de búzios, uma pulseira, cabelo crespo amarrado e calça jeans. Eu falo daqui e esse aqui é o meu sinal Unilibras. Quem me batizou foi o Prof. Rui. O sinal é cara de pau com as minhas pintas, né? Vocês imaginam por que ele me deu esse sinal. Boa tarde a todos. Eu sou a Rosana Maísa, sou professora de Educação Infantil, professora auxiliar lá no NEI Zilda. Eu estou usando uma blusa preta do grupo de estudos, estou usando uma saia, um sapato dourado e os meus cabelos são crespos e eu estou de óculos. É um prazer estar aqui hoje, né, no seminário, muitos do que a gente já acompanha há muitos anos, e principalmente nesse momento, que é o momento de partilhas das nossas colegas da educação infantil. A gente agradece a presença de todos, nós faremos a mediação dos 3 grupos, e após os 20 minutos para cada grupo, nós abriremos o diálogo para o grande grupo. Nós vamos começar com o grupo do NEIM Vila União. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Betânia, sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos crespos na altura do ombro. Hoje eu visto um macacão preto, botas pretas, uso adereços prateados, e, no momento, eu sou a diretora do NEIM Vila União, e vou começar a nossa partilha de hoje com vocês. Então, hoje nós viemos trazer para vocês um recorte do percurso que a nossa unidade tem trilhado acerca das relações étnico-raciais. O nosso trabalho, ele se intitula Práticas Pedagógicas de Constituição da Identidade das Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil. O NEIM Vila União está inserido no conjunto habitacional Vila União, localizado na Vargem do Bom Jesus, no norte da ilha de Florianópolis. A nossa comunidade, ela ainda é considerada uma zona de fragilidade social, mas que tem visto a sua realidade ser transformada ao longo dos últimos anos, e nós identificamos que a presença efetiva da nossa unidade nessa comunidade, ela tem servido como uma agente transformadora, e nós temos, essa comunidade, ela tem tido cada vez mais o direito o retorno, a retomada dos seus direitos sociais. Hoje nós temos 6 salas de atendimento, e temos atualmente 190 crianças de 4 meses a 6 anos de idade, divididas em período integral e parcial. Então, a partir da fundamentação teórica explicitada em nosso projeto político-pedagógico e pautadas pelas leis municipal 4.446/94, e federais 11.645/2008 e 10.639/2003, com vistas a garantir a efetividade da valorização da história e cultura afro-brasileira no cotidiano da educação infantil,
temos consolidado ações que promovem o reconhecimento da identidade étnico-racial das crianças, desde bebês, por meio de vivências, como as sextas-feiras temáticas, que a cada ano se aprimora. Então, aqui a gente traz, evidenciamos, né, a importância que nós temos dado nos últimos anos à constituição de um PPP que tenha cada vez mais a cara da nossa unidade. Então, ele é um PPP vivo, ele tem se mantido em constante transformação, e o nosso objetivo é que ele continue assim, que ele permaneça assim, em constante transformação, para refletir cada vez mais essas práticas que nós temos conseguido vivenciar e trazer para a nossa comunidade escolar. As sextas-feiras temáticas, que nós citamos anteriormente, elas acontecem anualmente no mês de outubro, e trata-se de uma das interações internas da unidade. Consiste na culminância dos projetos desenvolvidos em sala, no decorrer do semestre ou do ano letivo, com base no eixo norteador da educação infantil, brincadeira, juntamente dos núcleos das ações pedagógicas. Então, como nós citamos anteriormente, as sextas-feiras temáticas, elas são um projeto que já faz parte do nosso PPP. Esse é o 3º ano que esse projeto ele tem feito parte do nosso PPP, e ele vem se modificando, né? A cada ano nós vivenciamos, avaliamos e aprimoramos, né? Para que ele venha cada vez mais ao encontro dos nossos objetivos. Ele consiste em propostas diferenciadas nas 4 sextas-feiras do mês de outubro, e a ideia é que, a cada sexta-feira, 2 grupos de atuação sejam responsáveis por trazer propostas, dinâmicas, experiências diferenciadas para as crianças, dando visibilidade aos dias que antecedam a sexta-feira temática, os dias da semana anteriores à sexta-feira temática. As professoras de todos os grupos de atuação, né, e aí adaptando para as diferentes faixas etárias, que elas abordem esses temas com as crianças. Dessa forma, por exemplo, uma professora do grupo 5 que tem determinado projeto, as crianças dos outros grupos também vão ter a oportunidade de se aproximarem dessas temáticas. Então, é um mês todinho de planejamentos coletivos, né? A nossa supervisora, ela cria uma pasta no Drive, e o mês todinho de outubro são planejamentos coletivos, onde todas as professoras planejam de maneira coletiva. E dessa forma que ocorrem as sextas-feiras temáticas. Aqui nós temos várias ilustrações. Nós temos ali no canto direito de cima, esquerdo, né, de quem está na plateia, uma bebê do grupo 1. Foi uma proposta que antecedeu a sexta-feira temática, né, em que as professoras disponibilizaram instrumentos musicais, né, ela está com chocalho. Mais ao centro da tela, nós temos uma imagem que do mesmo espaço dessa imagem aqui, que está acima de mim, que as professoras recriaram, né, reproduziram uma oca, e no mesmo ambiente disponibilizaram alguns alimentos de origem indígena para as crianças tanto manusearem quanto experimentarem. Bem ao centro da tela, nós temos uma imagem que é do ano passado, da proposta de vivências da cultura africana. Temos também ao lado uma menina com representação de pintura indígena, fazendo um filtro dos sonhos, que era uma das propostas, numa oficina. No canto da tela, temos a professora Juliana fazendo uma contação de história, que também era uma das propostas. Aqui, abaixo da menina, nós temos uma imagem que foi de uma proposta que as famílias participaram, que foi enviado para as famílias um punhado de argila e o resumo de uma história. Depois a professora Jerusa, que foi do grupo dela, ela vai poder contar.
e as famílias tinham que produzir um artefato e mandar de volta, né? E algumas famílias pintaram também, né? Esses artefatos tiveram também a participação das famílias. Aqui do meu lado nós tivemos a contação de história Menina Girassol, com a própria autora do livro, a professora Martinha, que se disponibilizou na nossa unidade. Foi uma tarde maravilhosa. E aqui, atrás de nós, não sei, acredito que vocês não vão conseguir ver muito bem, a ideia das sextas-feiras temáticas é que o dia inteiro sejam de propostas diferentes. Então, a gente pensa também na culinária. Nessa sexta-feira, que a proposta era dos povos originários, nós trouxemos alimentos super simples, mas também de origem indígena. Então, nós tínhamos milho cozido, batata doce, aipim, e, né, com panelas de barro. Então, o ambiente, né, trouxe esse clima. Então, agora eu vou passar para a minha colega, né, para a gente continuar. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Graziela, eu sou supervisora do NEM Vila União, e eu vim relatar para vocês um pouquinho desse percurso da formação descentralizada. Então, primeiro... desculpa, autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura alta, cabelos loiros, e utilizo uma camiseta de amarelo queimado, calça preta e sapatilha preta também. Então, primeiramente, eu quero situar a importância deste seminário, porque o ano passado, eu e a Betânia estávamos presentes, e ele fez a gente se inspirar muito e levar essa formação também para a nossa unidade. Então, nós nos embevecemos de todo esse conhecimento transmitido aqui, com toda essa potencialidade de proporcionar a formação continuada. Nós propusemos, então, para o grupo que chegava na nossa unidade no início, em fevereiro. Então, nós conversamos com esse coletivo e colocamos que era de nosso interesse proporcionar essa formação sobre a educação étnico-racial, e o grupo aceitou. Então, a partir daí, eu iniciei as pesquisas. Então, o NEM Vila União, vislumbrando esses caminhos para o letramento racial, percebeu a necessidade de aprofundar as leituras, as discussões e estudos sobre a identidade das relações étnico-raciais na educação infantil. Deste modo, nós promovemos, em 2024, uma formação descentralizada com o objetivo de conscientizar a equipe de profissionais da estrutura e do funcionamento do racismo na sociedade e procurar torná-los aptos a reconhecer, criticar e combater atitudes racistas em seu cotidiano por meio do estudo e da leitura de textos de diferentes pesquisadores da área, visando a desconstrução de formas de pensar e agir naturalizadas e normalizadas socialmente. Então, o meu primeiro passo foi fazer essa coleta, essa pesquisa, que ela é demasiado demorada, porque a gente precisa fazer muitas leituras, se certificar que aqueles autores realmente são pesquisadores da área. Então, essa pesquisa ela sempre demanda tempo, né? E a gente diz que todo ano a gente faz praticamente um TCC. Então, eu faço sempre esse caderno, eu monto um caderno de formação, onde ele contém ali os objetivos gerais, objetivos específicos, justificativa, e aí todos os textos que compõem o estudo que vai ser proporcionado durante o ano. Então, neste ano, primeiramente, eu trouxe, né, a nossa matriz curricular da educação das relações étnico-raciais, foi o primeiro estudo. Depois, eu também trouxe 2 textos, 2 capítulos do livro Educação e Identidade Étnico-Racial, uma pesquisa de Aleandra do Amaral. É um livro muito bom, pois eu demorei bastante a encontrar material que falasse da ERER na educação infantil em específico. E ainda mais difícil de achar conteúdo que fale dos povos originários na educação infantil. Foi uma dificuldade bem grande, que depois vou falar posteriormente também sobre os nossos avanços, sobre as nossas dificuldades. Então, aqui eu trago imagens de algumas das reuniões pedagógicas. Também quero agradecer a colega Sandra Pires. Cadê a Sandra?
a Sandra aceitou de pronto, né, o convite para participar da nossa primeira reunião, discutindo aqui o capítulo da nossa matriz. E depois eu fiz alguns convites também. Agradeço também às colegas Patrícia Magalhães e Carolina, que estiveram presentes no seminário do ano passado, e aí a gente fez contato com elas, elas também aceitaram, a gente ajustou as datas, né, as nossas agendas, e conseguimos levá-las para discutir com o grupo de profissionais do Vila União. Então, esse percurso formativo de estudos, reflexões e debates aconteceu majoritariamente nas reuniões pedagógicas. As leituras indicadas para os debates estavam contidas nesse caderno, né, que eu monto e mostrei ali, para que as leituras sejam feitas previamente à discussão. Voltei. Então, aqui eu vou discutir um pouquinho os nossos avanços e as nossas dificuldades encontradas também. Eu já relatei da dificuldade da pesquisa, de encontrar os textos, eu recorri às minhas colegas da rede, da NUFPAEI, tive apoio delas para orientar a pesquisa, mas, no entanto, a dificuldade ela ainda existe. Então, nós tivemos alguns avanços. Conscientização do grupo de profissionais acerca da importância de inserir de maneira efetiva em seus planejamentos cotidianos propostas que contemplem o tema da ERER. Discussões sobre a relevância de materiais de qualidade no dia a dia da educação infantil, tais como literaturas infantis que abordem de maneira positiva o assunto e materialidades significativas. Então, nós estamos avançando, né? Também pudemos garantir um ambiente de trocas de experiências quando a gente leva esses relatos para a nossa reunião pedagógica, e, a partir daí, é que a gente decide trazer para cá, para socializar com vocês também as nossas experiências. Nós conseguimos também estabelecer um espaço de escuta ativa e sensível com as famílias. Muitas delas nos relataram e trouxeram esse retorno de que se sentiram muito incluídas no momento em que nós levamos para a reunião de pais esse assunto. Inclusive, uma mãe que foi do grupo da Marlene trouxe um relato de que a filha mais velha preferiu voltar para a cidade porque se sentiu excluída, e que lá na unidade a filha dela estava sendo incluída, e ela estava muito feliz porque nós abordamos a cultura e a história deles dentro do nosso currículo. Então, as dificuldades encontradas, que não são só de flores que são feitas esse trabalho, né? Nós tivemos dificuldade de encontrar o material, como eu havia falado antes, e dificuldade também de conseguir levar os formadores para lá. Eu entendo que são poucos pesquisadores ainda nessa área, principalmente quando a gente foca na educação infantil, e também da disponibilidade. Então, nós entramos em contato com mais de 10 pessoas, mas nós só conseguimos levar 2 pessoas para lá, 3 pessoas, né? Porque foi a Sandra, a Patrícia e a Carolina. Então, isso também foi uma dificuldade, mas, apesar de tudo, essa formação, esse brilho no olhar que o seminário do ano passado nos trouxe, nos encantou, nos mobilizou para fazer esse estudo e movimentar toda a equipe pedagógica do NEM Vila União, também todos os funcionários envolvidos, que, quando a gente traz ali a culinária, a gente precisa das meninas da cozinha, das meninas da limpeza, dos vigilantes, das monitoras. Então, todo mundo estava envolvido, e o foco deu-se, então, na literatura, e as professoras trouxeram muitas literaturas interessantes para as crianças. E aí, agora, eu vou deixar com que elas tragam esses relatos. Obrigada. Boa tarde, eu sou a professora Juliana, sou uma mulher branca, de cabelo curto no ombro, preto, de estatura baixa, dá para perceber aqui, ó. E estou no NEM Vila União há 3 anos, me sinto pertencente àquele lugar, àquele espaço, àquela comunidade. E eu vou contar um pouquinho da história do livro do Olelê, que foi o livro que eu utilizei. Em 2017, nós participamos de uma formação com o escritor Fábio Simões, e nós participávamos do PET Pedagogia na UFSC com a professora Eliane Debos.
E ela nos presenteou, cada estudante ganhou um livro do Fábio Simões. E aí nós participamos de uma formação com ele, uma oficina. E no nosso grupo, que tinha como orientadora a professora Valesca, que eu não sei se ela está aqui agora, que é da rede também, e ela nos orientava na questão teatral, que ela é das artes cênicas, né? E aí, daí, então, eu aprendi a contar a história, me apropriei da história e tive mais facilidade de levar a história para as crianças do NEIM Vila União. Então, nós realizamos a contação do livro Olelê, uma antiga cantiga da África, de Fábio Simões. E o livro trata da história de uma música africana que era cantada no momento da travessia do rio Kassai. E essa história, ela fala da travessia dos rios, que faz parte da realidade de muitas crianças. Então, as crianças se identificavam a partir do momento que a gente contava a história, a travessia do rio, as cheias dos rios, né? Então, era uma história que trazia muita questão da coragem, da valentia. Só que, nesse caso, eu trazia alguns elementos cênicos, porque era o que eu tinha aprendido na contação de história do PET Pedagogia. E aí organizamos a sala de referência com o tecido de voal azul, simbolizando o rio, e disponibilizamos os instrumentos de percussão para fazer parte do cenário. Na verdade, eu queria trazer o rio de verdade, igual a professora lá da NEIM Aparecida, mas não deu certo. A gente traz o rio encenando. E aí, nesse ano, eu estou como professora dos bebês. Então, a partir da contação de história, os bebês inicialmente se concentraram na história, principalmente nas imagens, né, apresentada no livro. Pode deixar. E, aos poucos, eles foram participando da contação, tentando tocar os instrumentos. Daí, então, eu percebi que a contação de história com os bebês não dava para ser só a minha participação focada em mim, né? Tinha que ter a participação deles. E essa foi o meu primeiro, aqui central na foto, foi o primeiro momento de contação que a gente fez, e os bebês já interagindo com os instrumentos. Aqui em cima também é o mesmo momento, do lado direito. E aí, a partir dessa contação, a gente participou também, trouxemos outras contações de história, a Menina e o Jardim de Girassóis da Martinha, que a partir da contação de história, a gente trouxe a Martinha lá na unidade. E aquele momento da segunda foto já era nas sextas-feiras temáticas, que precisava de uma literatura para fazer a contação. Então, a gente realizou novamente, e aí foi onde se efetivou a participação dos bebês e das crianças. Nesse momento, eu não realizava mais a contação de história sozinha. Tinha que ter a participação deles. Aqui, ó, essa última foto aqui. E é isso, eu gostaria de reforçar a importância da literatura como apoio, porque muitas vezes a gente se sente despreparada, né, para trazer as literaturas afro-brasileiras, mas podemos nos apoiar nos instrumentos, na musicalidade e principalmente na literatura, né? Obrigada. Boa tarde. Eu sou a Jerusa, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de estatura não tão baixa quanto a Ju, mas 1,60 m ainda. Tenho cabelos loiros, com mechas. Hoje eu estou vestida toda de preto, botas, calça, blusa e blazer pretos, e um brinco de argola dourado e um colar com uma pedra vermelha. Eu sou professora de educação infantil, esse ano atuando no NEIM Vila União, com um grupo 4. E, dentre tantas literaturas e propostas que a gente trouxe, buscando se aprofundar no tema do ERER, assim como a diretora Betânia comentou antes em uma foto, uma delas foi uma sacolinha indígena, que foi ideia da auxiliar de sala que trabalha comigo no período vespertino, que nós elaboramos, então contamos uma história, a história Sou Indígena. Agora eu não me lembro o nome da autora, mas
Sou Indígena é o nome da história, tem ilustrações maravilhosas e prendem muito a atenção das crianças. Então, nós contamos essa história para eles e fizemos um resumo da mesma para enviar para casa, dentro da sacolinha, que acompanhava também um caderninho, que a gente fez com folhas A4, e um pedacinho de argila, convidando as famílias a participarem e conhecerem um pouquinho da cultura e da história dos povos originários, convidando eles a confeccionarem um artefato indígena. Então, a gente recebeu de volta muitas panelinhas, colherinhas, e a gente teve muitos momentos incríveis diante dessa proposta, que acabou se estendendo por um mês, porque não tinha como fazer tudo em apenas uma tarde, né? Mas, para hoje, eu escolhi trazer, para socializar com vocês, um livro do Emicida, que se chama Amoras. E, antes de mostrar, de falar um pouquinho sobre a imagem que vocês estão vendo aqui, eu queria fazer a leitura de 2 páginas dele. Ele é bem curtinho, mas só para vocês conseguirem entender melhor do que eu vou falar. Esse livro é uma vivência que o Emicida teve com a filha Estela, acho que há uns 6 ou 7 anos atrás já, porque o livro é de 2018. E eu acho ele maravilhoso, porque, além de trazer essas questões raciais, ele aborda também crenças e a diversidade religiosa que a gente tem no país, né? Então, eu vou ler só um trechinho, tá? Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Ele reforça, usando as 2 páginas. Amoras penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces, pode acreditar. Então, a alegria acende nos olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina! Forte como um lutador no ringue e gentil como Martin Luther King. Ela apanha as amoras dos galhos e também do chão, e, ao vê-la, Zumbi dos Palmares diria: nada foi em vão. Nada foi em vão. Assim, aqui na imagem... então, para fazer essa contação de histórias, eu sempre busco, eu e as professoras que trabalham comigo em sala, a gente busca fazer um cenário mais aconchegante, mais atrativo, para a gente prender mesmo a atenção das crianças, que por 5 minutos, às vezes, né? E aí a gente colocou, então, um tapete em um dos parques, embaixo de um pé de amora, que nós temos lá no NEIM. E precisamos rodar quase que a ilha toda atrás de amoras, porque foi difícil de encontrar, porque não era mais época. E aí eu consegui encontrar. Então, eu fiz a contação da história para as crianças, embaixo do pé. Fizemos um cartaz, elaboramos... A gente reconstruiu ali, desenhou a menina, né, que representa a personagem principal do livro. E, após a contação, a gente fez a prova das amoras. Só que eu mostrei para as crianças também uma amora verde, uma amarela, a vermelha e a pretinha. E teve um momento muito significativo, que daí uma delas disse assim: né, prof, as pretinhas são mesmo as melhores, né? Então, isso já internalizou naquele momento mesmo. E eu pensei, antes de fazer, eu até conversei tanto com as meninas da direção, quanto com as colegas de sala, que é uma contação, vamos fazer o melhor que a gente pode, porque eu confesso que, às vezes, eu duvidava, assim, vou só contar uma história, será que vai ser uma proposta significativa? E, sim, dependendo do jeito que a gente conta, sempre é, né? Então, aqui a gente trouxe algumas imagens deles, eles acharam o máximo que a língua ficou preta, ficou roxa, os dedinhos também. Então, aqui a gente tem um momento desse dia, dessa tarde, com eles. Temos aqui 8 fotos, então, deste momento, das crianças provando as amoras e do cenário em cima do tapete, embaixo do pé de amora. Obrigada, gente. Boa tarde. Meu nome é Marlene, sou uma mulher branca, cabelos compridos, castanhos, olhos claros. Estou vestindo um macacão vermelho e sapatos pretos. Trouxe para compartilhar com vocês esse livro,
que é O Amor de Cabelo, do Matheus Cherry. Acho que é essa a pronúncia, enfim. Esse livro eu apresentei para as crianças a partir dos indicativos, né, de sala que elas trouxeram, que era sobre questões dos cabelos, sobre questões de tom de pele. Então, essa discussão que o Grupo G5 estava apresentando naquele momento. E aí fui procurar as literaturas, né, que ele é um livro que tem também ele é vencedor de Oscar, né, uma animação de curta-metragem de 2020, e aí lançou o livro, né? É um livro que tem na capa o pai e a menina preta com a roupa lilás, calça azul, e o pai de uma regata cinza. E está escrito Amor de Cabelo, com uma letra meio que no livro tem um pouquinho de brilho. É um livro muito interessante que traz essa questão. Deixa eu só abrir aqui. No início do livro, as crianças ficaram encantadas com a história, porque a personagem Zuri, ela fala: tenho cabelos com vida própria. Eles se torcem, se enrolam, se viram e reviram de todas as formas. Então, quando comecei a contar a história, eles já começaram a se olhar e a perceber seus cabelos. Aí a gente teve esse momento da contação de história. E aí fomos buscar materiais, né, para arrumar os cabelos. Trouxemos cremes, gelatinas, amarradores, borrachas, enfim, uma série de materiais. Colocamos tecido, colocamos a mesa e colocamos todos os materiais disponíveis para que eles tivessem acesso para fazer os penteados. Iniciamos, então, nós, professoras, fazendo o penteado para as crianças, e depois já eles mesmos foram buscando os materiais e arrumando seus próprios cabelos, né? Então, ali a gente colocou, né, entre miçangas e amarradores e géis e pentes, saiu todos os penteados, né? Então, tem aqui as imagens das crianças. A primeira imagem, lado esquerdo, lado esquerdo, é uma criança branca, uma menina branca com tranças no cabelo. A segunda imagem é uma menina negra que tem os cabelos amarrados com várias borrachinhas coloridas. O terceiro é um menino que tem um cabelo ruivo, um menino branco de cabelo ruivo, que fez um penteado com gel e passou um glitter no cabelo. A quarta criança é uma criança negra com o cabelo cacheadinho, amarrado com umas borrachinhas coloridas. E a outra criança é uma criança branca que está de costas com um laço pink no cabelo e tranças no cabelo. A outra imagem eu contando história para eles, um momento de roda. Colocamos também algumas bonecas que temos na unidade, né? As bonecas negras e também temos algumas bonecas indígenas. Essas materialidades a gente utiliza no momento que faz a roda, que eles podem brincar com essas bonecas. Não tem aqui a foto, mas também nós temos a boneca. Uma das bonecas utiliza um cordão do autismo, né? E aí, na outra imagem, eles arrumando o cabelo, né, um dos outros. E aqui que está aqui atrás de nós, uma das imagens é uma criança com os puffzinhos no cabelo, né? E aí eles voltaram para a questão do livro, porque a personagem do livro, ela também utiliza o mesmo penteado. Então, assim, eles falaram: prof, olha só, ela utiliza o mesmo penteado que a menina do livro. Então, essa questão da representatividade é muito importante. E é um questionamento que eu tenho sempre. Qual é a minha... né? Eu estou num lugar, nesse momento, de professora, uma professora branca, e qual é o meu papel nessa questão antirracista, né? Que materiais, o que eu posso oferecer para essas crianças, todas, né, para que tenha esse olhar direcionado com sensibilidade para todas as questões que perpassam
o NEIM que perpassam a nossa sala, e não só, mas a sociedade. Então, essa é a preocupação principal. E trazer também essa representatividade, para que eles vejam que, sim, é possível ser o que quiser, né? Escritores, podem ser médicos, podem ser o que quiserem, e ter a representatividade com um livro que, no meu entendimento, no meu olhar, é um livro bacana, que tem imagens que apresentam de maneira positiva, né? E não só a questão ali os meninos também, né? A questão de cuidar o cabelo, não só das meninas, mas dos meninos também. Então, ali tinha o pai, né, na história, que representa, que estava arrumando o cabelo, enfim, tem todas essas questões que perpassam as histórias. E, no final, aqui na capa do livro, ela fala que, às vezes, o amor ganha a forma de tranças, de puffs e moicanos afro. Então, é um livro muito bacana que eu recomendo bastante. Então, como vocês puderam perceber, nós optamos por essas literaturas a fim de retratar essas infâncias negras, negros e indígenas com esses personagens, com essa representatividade, para que fortaleçam esse pertencimento dessas crianças a partir desses personagens. Então, a gente agradece a escuta de vocês e termina com a frase do Obama: a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Barack Obama. Obrigada. Então, agradecemos a unidade da Vila União pela partilha. E agora a gente pede licença para retornar. Depois a gente vai abrir o diálogo para os grupos e vamos chamar. Obrigada, professoras. Agora a gente vai dar continuidade em relação àquele combinado, né, Rosana? Pode chamar. Então, agora a gente vai chamar para compor a mesa as profissionais do NEIM Vó Terezinha. Cadê o nome das meninas? Daniela, a diretora Daniela, o supervisor Leandro e as professoras Lorena e Larissa. A Larissa está aí? Eles vêm com temas práticas pedagógicas de constituição da identidade das relações étnico-raciais na educação infantil. Não. Vozes infantis, raça, identidade, educação sexual na infância. Vó Terezinha. Mas antes, né? Antes da gente começar essa narrativa do NEIM Vó Terezinha, eu acho que a Carol tem um recado para nos dar, né, Carol? Isso, a professora do NEIM Vila União pediu para avisar que vai passar o livro. É isso, né, professora? Cadê a professora? É isso, né? Só para avisar. Então, eles já podem começar? A Larissa? A Larissa não Por favor, quis? professora Larissa, compor aí a mesa. Pode chamar da partilha 3. Opa! Então, também para compor a mesa, vamos as profissionais do NEIM Poeta Cruz e Souza, com o tema, né? Quais são as profissionais, Cris? A coordenadora supervisora Thaís e Opa! A Thaís? Ah, sim. Onde é que está o nome delas aqui que saiu? Thaís. E a Daiane.
Pode se sentar aí ou aqui, A tá? Beatriz e a Maísa também estão? Sim. Elas também, tá? Pode começar com o NEM Vó Terezinha. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu me chamo Larissa. Hoje estou como professora no NEM Vó Terezinha, minha primeira experiência enquanto professora da educação infantil. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho, né, do nosso grupo de estudos, que chama Vozes Infantis, Raça, Identidade e Educação Sexual na Educação Infantil. Mas a gente acha importante, assim, antes de iniciar, né, contextualizar como que é feita esse grupo de estudos, essas discussões, falar um pouquinho de como que iniciou, né, esse grupo de estudos e o porquê iniciou esse grupo de estudos. Ai, desculpa, eu não fiz a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,70, estou com uma blusa branca e uma calça preta. Então, a gente acha importante falar, né, o porquê que iniciou esse grupo de estudos. Esse grupo ele inicia no início desse ano com uma situação que aconteceu lá no NEM Vó Terezinha com uma professora, né, lá no início do ano, onde, numa proposta, essa professora é chamada por uma criança de macaca. E aí eu, né, enquanto professora e amiga dessa professora também, eu acolho essa professora e vou até a sala da Dani para a gente discutir, né, acolher essa professora e pensar o que a gente pode fazer para trazer discussões para o coletivo, né, para discutir as questões étnico-racial no NEM Vó Terezinha. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Leandro, né, que estou assumindo a supervisão junto agora no NEM. Sou um homem negro, cabelo curto, bem dizer, raspado, uso óculos, brinco na orelha esquerda, estou vestido com uma camiseta colorida, calça preta e tênis escuro. Dando continuidade ao que a Larissa descreveu, né, desse atravessamento que aconteceu, né, e que nos marcou, e essas vozes, não só da criança, como a nossa docente da comunidade, além desse atravessamento que ela traz, tiveram outros que a gente foi abordando ao longo do grupo de estudo, né, que foi onde a gente trouxe a questão da educação sexual, porque, para além dessa situação que aconteceram, tiveram outras que envolvessem a gente ter que trabalhar de uma forma emancipatória, né, além da ERE, mas com o atravessamento da educação sexual, né, porque também falar de ERE é também trabalhar o corpo, né. Então, nesse sentido, a gente foi organizando todo um modo para que pudesse ser convidado essas professoras para o grupo de estudo. Então, nesse sentido, como refletir sobre as escutas, a gente traz o objetivo geral, né, que era promover uma formação continuada para esses docentes, para que possibilitasse uma reflexão crítica e a construção de práticas pedagógicas antirracistas, inclusivas, abordando a ERE e a educação sexual na infância, né? Reconhecer o papel da instituição como espaço de transformação social, garantir que essas propostas que ela possibilitem construir identidades pautadas no orgulho de si, do seu pertencimento, né, compreender a ERE como uma prática contínua de ação educativa e pedagógica, entre outros que a gente pudesse alicerçar aí as nossas discussões, né. Outro ponto que a gente que invertemos, né, Dani, foi trazer como o eixo norteador nosso a ERE, né, pautadas na brincadeira, né, para a gente poder estar tecendo aí práticas pedagógicas, ações
para fazer essa dinâmica e que as crianças possam se reconhecer e poderem viver e experienciar esses momentos, né? Nesse sentido, a metodologia ela foi concebida ao discutir as temáticas, onde a gente abordou alguns temas, né? Que era a organização dos espaços, as relações sociais, a literatura infantil, né? E a dinâmica do planejamento, registro e avaliação. Então, foram 4 encontros, foram eleitos 4 docentes, que somos nós, né? E, ao longo desse período, a gente foi organizando um grupo de estudo mediante a nossa hora de almoço, para que todos os profissionais de educação pudessem participar. E a gente fez uma dinâmica dessa escolha, onde cada profissional de cada grupo, né, cada grupo teria em torno de 4 profissionais, cada um escolheria um grupo, e eles trocassem essas informações, depois do grupo de estudo, com o seu grupo de sala. E a gente foi organizando aí alguns textos, né, a matriz, a reedição, ou dissertações, etc., para estar discutindo com os grupos, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu já falo alto por si só, né, gente? Meu Deus. Meu nome é Daniela Cristina Silva, sou diretora do NEM Vó Terezinha e vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher preta, de cabelos crespos tipo C, camisa branca, colar laranjado, calça laranja também e calçado branco. E estou aqui com o telão do fundo, com imagens da nossa primeira ação na reunião pedagógica, porque como convencer os nossos profissionais a atuarem com a temática da ERE, mesmo a gente sabendo que é uma obrigatoriedade, mas a gente tem que fazer um ato de convencimento, né, em seus planejamentos como um princípio contínuo, né, de uma proposta pedagógica. Então, eu sentei com a equipe diretiva, que na época estava a Magda Poi, era a nossa supervisora, e pensei, a gente precisa convidar eles de uma forma diferente. Vamos aquilombar, né, a unidade. E aí a gente trouxe o Maculelê como uma proposta de convite, onde cada servidor iria ser convidado para estar nessa proposta, fazendo pintura de rosto, dançando conosco e fazendo com que eles entendessem a importância, né, de estarmos neste coletivo unidos para participar desse movimento. Pode passar, Leandro? E então aqui trago a imagem do coletivo lá dançando, né, o Maculelê, de fundo branco, o nosso slide, e com as imagens bastante coloridas dos profissionais aí vestindo cangas e com os bastões na mão, e aqui a foto com eles também tirando com todos juntos, né, que foram os profissionais que participaram desse movimento. E, a princípio, quando a gente pensou em organizar o grupo de estudos, a gente pensou logo nos espaços também, porque eu lembrei muito da tese, da dissertação da professora Cíntia, que fala da branquitude, né? O que as paredes da unidade revelam. E aí eu disse para as meninas, olha, vamos olhar, imaginem vocês entrando agora na unidade educativa e vocês compreendem que aqui há sujeitos diversos, vocês se veem neste lugar. Onde estão as imagens das nossas crianças nas paredes das creches? Aonde estão lugares onde as crianças possam se espelhar e se sentirem empoderadas e se sentirem valorizadas em suas identidades? Então, a gente começa a partir de criar materialidades que possibilitassem as crianças a se sentirem pertencentes àquele lugar. Mesmo morando dentro daquela comunidade, o NEM Vó Terezinha está situado lá na comunidade de Santa Vitória, no Morro do Macaco, que fica atrás do Hospital Infantil. É uma unidade onde tem um trânsito muito grande de crianças. Na grande maioria são migrantes internos, mas também a gente tem imigrantes internacionais. E aí, como fazer com que essas crianças se sentissem pertencentes da unidade? Então, a gente começou, vamos criar materialidades. Começamos a trazer os textos a partir dos textos da professora Cristina Teodoro, da professora Bento, né, para discutir aí e também traçar estratégias para que a gente pudesse também estar atento à questão das relações, que é um dos nossos focos também das nossas discussões. Porque muitas das vezes se passa de maneira naturalizada a relação de subalternidade das crianças pretas nas ações das brincadeiras, né? Elas sempre são a empregada, a babá, a que cuida. Ela nunca é aquela que vai para o shopping com a bolsinha na mão e o sapatinho alto quando a gente tem esses elementos dentro de sala. Ela sempre
se vê como a serviçal, a empregada doméstica. E aí a gente começou a discutir também isso. Vamos olhar para este lugar, né? Olhar para este lugar onde as crianças descem para o refeitório com quem elas brincam, com quem elas não brincam, qual é o papel da criança preta nas brincadeiras e como ela se porta também diante dessas rejeições. Porque a gente precisa dar visibilidade para isso, né? A mídia, por si só, ela já mostra muito bem o tempo inteiro que é o papel do negro, porque em qualquer lugar que eu vou, eu vejo o negro sempre no mesmo papel. E a gente quer desconstruir esse lugar para as nossas crianças. Então, a gente começa a apresentar as materialidades, começa a pensar aí também na literatura como um campo, né, de discussão bem amplo, para trazer os mais diversos livros que atendam aí e valorizem a cultura negra e afro-brasileira, mas também a cultura indígena e quilombola. E aí traz também a dinâmica do planejamento, né, que é feito com a supervisão, onde ele faz o acompanhamento. Como a gente entende o nosso grupo de estudo, que ainda continua, mesmo tem sido encerrado lá no período da formação descentralizada pela prefeitura, né? As meninas reivindicaram, não, vamos continuar. Cada servidor que está imerso a um grupo de estudo, ele é um agente mediador para voltar para essa sala e discutir com os profissionais aquilo que ela escutou lá, o que ela pensou, e olhar para esse espaço, que é o espaço no qual ela atua, como lugar de inquietação. Eu preciso me inquietar. Não dá para mim olhar para as paredes, para a dinâmica lá da minha materialidade e me conformar com aquilo, né? Então, é auxiliar de sala, é o professor auxiliar, é o professor que atua diariamente, também são as pessoas da educação física, inclusive o pessoal da cozinha e da limpeza também estar atento nesse movimento, para que a gente inquiete essas paredes silenciosas, essas paredes e as relações que ali perpassam. E aí a gente vem constituindo aí materialidades como os tecidos africanos, né? Agora a gente construiu as nossas bonecas, isso foi lá no início, agora elas já estão todas praticamente quase prontas aqui. E aí a gente tem mais 3 bonecos ainda que estamos finalizando. A ideia é que todas as salas sejam presenteadas com esses elementos, porque a gente precisa garantir que todas as crianças tenham acesso, né? Nós também temos aí os nossos livros que fundamentam os nossos diálogos, aí a reedição, o livro do Rufino, o livro da professora Goulart, os textos da Cristina Teodoro, né, entre outros textos, da Angela Davis também, para que a gente possa mostrar que há a possibilidade do povo preto também trazer conhecimento, né? Porque parece que quando a gente vai mexer nos textos, nas epistemologias, a gente só traz a cultura eurocentrada e não apresenta a materialidade do povo preto. E uma dessas funções que a gente tem na unidade é isso, é dar também prioridade para que o povo preto apresente o seu trabalho. Boa tarde. Eu sou Lorena Reis, eu sou uma mulher negra, eu estou usando óculos, o meu cabelo é curto, acima do ombro, eu estou com uma blusa marrom, com uma calça jeans e com um sapato preto. Então, quando a gente pensou nesse grupo de literatura, fez eu e a Larissa esse grupo de trabalho. Para quem não sabe, eu sou contadora de histórias, com enfoque em literaturas africanas e afro-brasileiras, e a gente queria repensar esse lugar e esses livros. Então, a gente não queria trazer mais do mesmo. Então, quem deu o pontapé inicial para essa contação de história ser diferente e diversificada nesse NEIM não foi a professora Lorena, mas a minha personagem, a princesa Lafiá. A Lafiá veio contando essas histórias para as crianças e potencializando esse lugar de a gente ser reis, rainhas, príncipes e princesas. E o convite que a gente fazia, né, para as crianças e bem como, né, para os profissionais de ouvir histórias, era sempre chamando eles para essa roda de uma forma diferente. Então, só um pouquinho, segura aqui para mim. Então, uma das formas, né, que a gente gostava de chamar as pessoas era cantando, que era "Vim do balanço do mar lá de Angola, vim no balanço do mar lá da Guiné, vim no balanço de mar de Moçambique, só quem veio sabe como é". E aí eles vinham sentando em roda e a gente fazia esse convite para eles contar a história. E em uma dessas conversas, né, com o grupo, as crianças comentaram que eles nunca receberam uma carta. Então, o Olelê, ele enviou uma carta para cada grupo,
de trabalho do NEIM convidou as crianças para um dia bem ensolarado a gente ir no barco fazer essa contação de história. Mas antes disso, as crianças produziram remos, as crianças produziram peixes, as crianças produziram rios, barcos, enfim, tudo, e as tarrafas também, para que eles fossem. Então, quando eles chegaram nesse barco que tem na unidade, eles ficaram, isso aqui foi eu que fiz, prof, que legal. Então, a gente sempre convidava também eles para contar essas histórias em locais diferentes, né, como a biblioteca que foi inaugurada, que a gente deu o nome, né, de Vovó Tetê, a nossa escola, que foi também as crianças que escolheram o nome da biblioteca, e assim que acontecia esse grupo sempre, tanto com os profissionais, mas principalmente com as crianças. E outra coisa, o nosso grupo, que eu e a Larissa, a gente trabalhou, eram com 5 pessoas. Então, nem sempre eram nós que contávamos as histórias. Cada profissional dos 5 contava uma história sempre diferente, e muitas das materialidades que reverberaram foi o Lelê, uma cantiga africana, de Fábio Simões, e o Carolina, de Carolina Arcari, que possibilita e provoca a gente a tratar as questões da educação sexual de uma maneira emancipatória. Não, eu acho que é importante assim de colocar, né, como que é importante também pensar um grupo de estudos não só para professores, mas todos os profissionais, né, que fazem parte do NEIM, que acolhem as crianças, e foi algo que a gente viu e reverberou muito no nosso grupo, porque não só as professoras, mas as auxiliares de sala pensaram em propostas, trouxeram movimentos que estavam sendo feitos dentro do seu grupo e fora do seu grupo, e pensaram também junto com a gente como que poderia tratar, por exemplo, a questão de gênero, a questão do corpo, a questão do cabelo, a partir da literatura. Com a mediação sobre o grupo de estudo das relações sociais, o qual que eu fui auxiliando as professoras também, a gente foi refletindo, de primeiro momento a gente pensou sobre acolhida. Nesse sentido, a gente discutiu um pouco do texto inicial da reedição, mas também precisamos entender um pouco sobre a questão do multiculturalismo, interculturalismo, e foi esse o enfoque de início com as professoras, para que a gente pudesse entender qual é o contexto, quais são essas crianças que habitam o Morro do Macaco, tendo em vista que aproximadamente 80% de crianças negras, e nós, bem dizer, também quase 80% de profissionais negros numa unidade, né? São crianças do Norte, Nordeste, do Sul e de fora também. E a gente não queria impor a nossa, né, como falava para o professor, impor a nossa cultura a elas. Elas precisam ser inseridas, mas a gente também precisa acolher o que elas conhecem. Um exemplo disso foi nas análises também que a gente fala dos planejamentos, quando a professora traz o contexto do boi de mamão, né, e a gente pergunta para ela assim, mas será que essas crianças lá do Norte conhecem o boi de mamão? Lá é um pouco diferente. Né? Vamos ver o que eles conhecem deles, para depois a gente colocar o que a gente conhece aqui. E assim a gente consegue trazer eles para participar com a gente. Então, a questão das relações também, além de ser a acolhida das crianças, mas a acolhida com as famílias, de forma de como lidar. Né? Então, na primeira imagem, está eu sentado numa reunião com as famílias, falando sobre também um grupo de estudo e antecipando que eu ia trabalhar a questão do corpo, né, a questão da educação sexual, porque a gente sabe, né, com atravessamento sobre a questão da ERE, das relações étnico-raciais, mas sabendo que poderia haver um pouco de estranhamento, a questão do nome educação sexual. Então, lá no cantinho na mesa tem toda a materialidade que eu trabalhei, né, que eu iria trabalhar, e as famílias tiveram acesso tanto ao meu planejamento, tanto aos livros, tanto ao livro ao qual eu sou autor também, que é do Heitor, às bonecas sexuadas, que são materialidades que elas possam se reconhecer também, as bonecas negras, e foi uma acolhida muito bacana que eu tive dessas famílias, né? Então, as famílias vieram nos trazer sempre umas devolutivas do que a criança contava sobre o corpo, sobre o cuidado, sobre a questão dessa potencialidade de se reconhecer enquanto um sujeito, uma criança negra, né, pertencente à comunidade, como a gente pode observar na imagem mais abaixo ali de uma criança, né, um bebê do G2, que está ali com o seu turbante e se observando, né, no espelho a sua beleza. Mais acima também tem outra imagem com os pais, com as famílias, no grupo das reuniões específicas. Um adendo que essas reuniões específicas elas foram um pouco urgentes para a gente conversar pela questão de algumas ocorrências, de algumas brincadeiras das crianças que começaram a se reverberar de uma forma um pouco mais
urgente, né, de ser conversado com as famílias, que eram criança beijando na boca, né, atrás da cortina, uma criança passando o dedo na parte íntima de uma boneca, mesmo ela não tendo, mas a criança tem essa noção. Então, como é que eu vou fazer essa mediação, né, sendo que, às vezes, pode ser algo que elas tenham visto no YouTube, no contexto familiar, a gente não sabe. E para que traga para ela essa conscientização do cuidado do corpo dela, da questão do limite e etc. Né? Como? Quer falar da dinâmica do planejamento, do registro e avaliações? A gente pensou também algumas materialidades, né? Antes de passar para a Dani, eu vou trazer uma ideia que a gente teve no grupo, que foi na semana de outubro, que a gente foi fazendo algumas propostas coletivas também, um curta-metragem onde pudesse abordar todas essas questões, né, de diversidade, né? A gente mostrou com eles e conversamos sobre o curta Meu Nome é Malum, o Amor de Cabelo, que foi apresentado agora, o curta Cordas, que traz também essa perspectiva de inclusão que a gente não pode deixar de fora, e Defende-se, que fala sobre os sentimentos e a questão do nosso corpo, né, ou do cuidado. E aí, o tempo inteiro, pensando em toda essa materialidade, também como compartilhar isso com as famílias. Então, a gente mensalmente encaminha esse jornal, onde divulga os trabalhos da unidade, as famílias têm acesso também com imagens. Mas eu queria trazer um foco em especial para esses últimos movimentos que a gente tem, que são aqueles paflôs. Ali são a imagem das crianças brincando nos mais variados espaços, seja horta, na sala, no refeitório, no parque. E não é por grupo, está imagens variadas. E as crianças vão almoçar e colocam os seus pratos ali em cima, e elas conseguem visualizar os colegas, e, às vezes, procuram os colegas no refeitório, que elas acham ali nas imagens. Isso trouxe uma proximidade também para eles, porque, muitas das vezes, no projeto refeitório, os primos, os vizinhos, os coleguinhas, eles não têm oportunidade de sentar junto. Então, ali também trouxe essa oportunidade para eles de se verem, né, enquanto um coletivo que participa desse local, mas também de encontrar ali os colegas. E eu queria trazer uma outra situação também, que essa situação da criança, ao falar para a professora, né, prof, macaco, e ela disse prof e falou o seu nome, e a criança disse prof, macaco, mais uma vez, ao acalentar o rosto dessa professora, não parou somente a questão do grupo de estudos. A gente também precisou chamar a família para saber o que está acontecendo, porque não dá para simplesmente criar um grupo, mas também entender qual é a raiz, né, dessa situação. E aí, em conversa com a família, a gente entendeu, né, que, a partir da mãe se relacionar com um homem negro, após separar do pai, veio esses diálogos do pai a partir desse homem preto, né, desse outro corpo que não é aceito por essa família, né, está na vida dessa criança. E foi muito legal a resposta da mãe, porque ela disse: Dani, eu vou começar a trazer mais materialidades, né, de bonecas pretas, dialogar com ela, porque ela se relaciona bem, mas isso tem muita influência do meu outro companheiro. E aí, hoje, a gente vê a menina numa outra relação com seus pares, né, com as próprias profissionais de sala, e a gente consegue aí ver um ganho muito grande na unidade. Hoje, a gente coloca como lacuna, né, a partir das discussões feitas com os nossos grupos, a falta do diálogo, quando as professoras chegam na unidade e dizem: olha, eu nunca ouvi falar sobre a ERE, claro que a rede está aí, faz os seminários, mas se não há um movimento também dentro da unidade para propagar essa temática, entendendo que é lei, né, o que eu digo para elas, gente, a ERE é tão lei como a LDB, como a Convenção, como o ECA, ela é lei. Não é uma opção. Então, por que a gente ainda tem tanta dificuldade de discutir essas temáticas? A questão da materialidade também, que a gente vê que é uma unidade nova, então ela ainda não constituiu a sua APP, então a gente faz tudo com recurso próprio ali, com a ajuda das famílias. E também a questão do profissional, muitos profissionais entenderem, né, a importância disso. E aí, os avanços, eu acho que foi um ganho quando eles entenderam que aquele tempo do 12h30 a 1h30 era um tempo formativo, de grupo de estudos, para que a gente conseguisse trazer aí à baila toda essa discussão, entendendo que muitas profissionais na academia nem chegaram a conhecer esse tema, né? Passa muito ou passando.
falando também aí, consolidando a ERER na unidade como uma proposta e um princípio contínuo dentro dos planejamentos. Então, ela não acontece num tempo, ela não acontece também só por causa do grupo de estudo, mas porque há um acompanhamento diário da equipe diretiva nesse sentido, e em todas as propostas que são viabilizadas na unidade, a gente busca sempre estar garantindo essa temática. Fechou o tempo? Tá? E nessa questão que é o principal para mim, né? Eu, enquanto uma mulher preta, que atendo um grupo de 165 crianças oriundas das mais variadas comunidades, né? Elas se reconhecerem naquele lugar como um lugar que é delas. Para mim, eu acho que isso me enche de orgulho ter essa equipe que eu tenho hoje aqui de profissionais que pegaram junto, mas que também semearam lá em cada grupinho que tem lá dentro a ideia de que a gente pode fazer mais e fazer diferente se a gente tem desejo e vontade. Enquanto tiver um levantando a bandeira, outros também irão com aliança com a gente. Muito obrigada. Agradeço agora a Dani, a Lorena, a Larissa, o Leandro, pela partilha dessa prática antirracista, né? E que potente poder ouvir uma equipe diretiva, né, que dá visibilidade às questões da ERE e entende a ERE como um princípio educativo. Alô. Então, agora nós vamos seguir para o último relato, que são as profissionais do NEIM Poeta João da Cruz e Souza, que é a Dayana, a Thaís, a Alessandra e a Beatriz. E, após o relato delas, a gente abre um pouquinho para o público, se tiver alguma questão. Mais alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Dayana, sou uma mulher branca, cabelos loiros, comprido. Estou usando uma roupa marrom e meu sapato é bege. Estou na direção desde o ano passado, então são 2 anos que estou na unidade como direção, mas há 12 como professora desta mesma unidade. ERER, né, veio desde o ano passado com uma necessidade desse grupo de estar vivenciando, aprendendo sobre essas propostas que realmente é lei, né, e muitas vezes a gente não sente firmeza de trabalhar isso com as crianças, né. Então, iniciamos o ano passado com essa proposta e esse ano demos continuidade, porque ainda faltou muita coisa para a gente aprender. Então, colocamos como tema, né, desse nosso grupo de estudo, percurso formativo para práticas pedagógicas exitosas de educação das relações étnico-raciais na educação infantil e desafios e possibilidades na educação étnico-racial na educação infantil com bebês. Aqui são 2 propostas que vocês vão estar vendo, mas que elas permeiam, né? Porque inicialmente a gente ia fazer sobre a nossa formação apenas, mas não podíamos deixar os nossos bebês de fora. Né? Então, nós juntamos essa prática para que elas pudessem também trazer os relatos, porque é a partir do nosso grupo de estudo que elas fizeram, né, o trabalho delas tão maravilhoso com os nossos bebês na nossa NEIM Poeta. Depois elas vão se apresentar e depois eu volto. Boa tarde, eu sou a Thaís, sou professora auxiliar na unidade Poeta, e, no atual momento, estou na coordenação pedagógica. Eu sou uma mulher negra, cabelo crespo solto, visto uma roupa marrom, colar dourado e um lenço na cintura. Olá, eu sou a Beatriz, sou professora auxiliar. Eu sou uma mulher negra, de cabelos lisos, longos. Estou com uma camisa de gola comprida, listrada, uma calça preta e sapatos pretos. Olá, meu nome é Maísa. Eu sou uma mulher amarela. Meu sinal em libras é esse. Estou com uma blusa branca, com um coração bem chamativo, brilhante, vermelho, uma calça preta e um tênis preto.
além da representatividade ERER, né, a gente também quis trazer a representatividade também de cada função que a gente também tem no NEM Poeta e na educação infantil, né? Então, eu sou professora, tenho duas professoras auxiliares e uma auxiliar de sala, que também é isso que a gente quer trazer, né, também elas para esse movimento, para estar aqui também falando, né, e dar sobre a sua atuação também junto com as crianças. O nosso NEM Poeta, ele fica nas areias do Morro das Pedras, né? Então, desde 2012, na construção dela estou, como já falei, e atualmente com 202 crianças, né? Então, é uma unidade com 8 salas, e a gente é muito feliz lá, né, com muitos desafios, mas esse ano a gente conseguiu fazer um trabalho muito maravilhoso com a ERER, né, e isso é uma coisa que está, como a nossa colega falou, que muitas pessoas não sabem nem qual é a nomenclatura do ERER, não sabem a documentação, e esse foi o nosso desafio, com certeza, pelo número de pessoas novas, né, na rede. É muito bom isso, mas, ao mesmo tempo, desafiador para quem está na gestão, quem está na supervisão e coordenação, porque, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para botar passo para frente, né? Então, nós temos 22 servidores novos, e a maioria deles é o primeiro ou segundo ano que eles estão na rede. Então, a ERER realmente veio para contribuir, né, para a gente poder, além dessa obrigatoriedade, não temos muitas crianças negras na nossa unidade, mas se tiver uma, né, temos servidores também, se tiver uma, a gente precisa estar falando sobre isso, né? Então, percurso formativo, possibilidades e desafios, né? Necessidade deste coletivo é aprofundar, como a gente já colocou, né, os conhecimentos em torno da ERER, o atendimento da mesma como um princípio educativo pedagógico presente em nossos planejamentos, ações com as crianças, comunidade educativa como um todo. Então, a gente iniciou, ano passado, uma sementinha, tivemos alguns desafios que a gente não conseguiu concretizar devido à agenda do pessoal, porque ia dar a formação para a gente, mas esse ano, então, a gente quis a continuidade, então, a gente quis aprofundar um pouquinho que a gente já tinha de conhecimento, né? Então, iniciou de maio a outubro com todos os profissionais docentes da unidade, né? E não só com docentes, né? Mas a gente também teve a representatividade do pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, que é realmente isso, é essa potência que a gente precisa ter, e todos eles cientes do que a gente realmente trabalha, do que a gente quer no nosso NEM, né? O nosso projeto político-pedagógico, ele também estava muito cru nessa parte, então, por isso que a gente precisou apontar, né, esses desafios e as possibilidades que a gente tem de muitas coisas para poder trabalhar sobre esse assunto. E, principalmente, né, pelo respeito e a diversidade e tudo que se traz com essa temática. O que o nosso NEM defende, né, e entende por educação das relações étnicas e raciais. Então, são pontos que a gente trabalhou, né, e muito bem trabalhado pela nossa coordenadora, Thaís. Ela é professora da nossa unidade, ela é professora auxiliar efetiva, e a gente ficou sem supervisão esse ano na nossa unidade. Então, o desafio era maior ainda, né, para a gente conseguir fazer a nossa formação. Então, conseguimos chamar a Thaís para ela poder fazer esse trabalho junto com os profissionais. Voltou. Ao assumir esse desafio da coordenação e conduzir momentos formativos com esse grupo, a primeira coisa a ser pensada foi qual o ponto de partida, o que o nosso NEM defende enquanto ERER, o que a gente precisa ampliar lá no nosso PPP, nas nossas relações cotidianas. Então, foram vários pontos de partidas pensados para fazerem, né, acontecerem ao longo desses encontros. Foi trabalhado o conhecimento sobre as documentações da rede. Percebemos que, recebendo um grupo muito novo de profissionais chegando, né, de outras redes, fez cada vez mais necessário conhecer os nossos documentos. As legislações e suas atualizações também foram pontos de partidas muito importantes, porque foi preciso tensionar que as leis elas também sofrem atualizações e o quanto a gente precisa estar sempre estudando, conhecendo.
Apropriação e diferenciação de conceitos foi muito importante também, e tivemos a ajuda das formadoras que estavam presentes nas nossas reuniões pedagógicas, reuniões sempre formativas. Então, elas contribuíam trazendo, definindo conceitos, caracterizando, nos ensinando também, até mesmo falar, as palavras corretas. Então, a participação das formadoras foi muito importante nesse sentido. Foram promovidos momentos de escutas, diálogos, compartilhamento das fragilidades e inseguranças. E eu cito aqui que esse foi o principal ponto de partida, porque a cada encontro pensado com todos, procuramos trazer dinâmicas que tornassem o processo mais lúdico e que as pessoas se sentissem também à vontade para dialogarem sobre as suas fragilidades, pontuarem os desafios, pontuarem os caminhos que ainda se sentem insegura. Então, sempre nós fazíamos diálogos tensionando e colocando na roda essas questões, sem medo, sem rótulos, sem essa questão de um saber mais que o outro, o que é certo ou errado, não, no movimento lúdico e de interação. Coletividade foi outro ponto de partida que também ficou muito latente no nosso grupo de estudo, e ele pensar a coletividade, ela não fica só no momento do grupo de estudo, mas pensar as ações em torno da ERE, para fora das salas, dos momentos coletivos, pensar também o planejamento da ERE não só em momentos, em eventos demarcados ou situações eventuais, mas sim no cotidiano diário da educação infantil, nas suas sutilezas, e o compartilhamento do planejamento e possibilidades. Ao longo dos nossos grupos de estudos, fazíamos muito essa troca do planejar. O meu grupo foi por esse caminho, o outro grupo foi para o outro, e nessa troca dos planejamentos e registros, os professores foram percebendo que é possível. Então, isso foi também agregando e somando as possibilidades de pensar a ERE. Aqui temos imagens. Esse foi o nosso primeiro encontro, onde nós fizemos uma teia onde os profissionais foram convidados a falarem o que entendiam sobre ERE, sem medo, colocando as suas percepções. E às vezes a gente fica olhando, a roupa da cozinheira, assim, ela diz, não dá tempo nem de tirar a roupa, porque elas podem ficar um tempinho, não é uma manhã inteira ou uma tarde inteira. Então, assim, um pouco que vocês podem ficar, isso já contribui bastante. Só que na hora a gente vai olhando, fica até estranho, elas estarem dessa forma. Mas então tem o pessoal da limpeza, que é do outro lado, o pessoal da cozinha, e a Thaís trouxe a possibilidade de colocar o que você entende sobre ERE. Colocar uma palavra sobre, E foi por isso que foi bem interessante elas colocando, e mesmo assim, às vezes a gente pensa que não tem potência de quem está lá e não está na sala, E tem muito. E às vezes elas têm um olhar bem, às vezes é muito maior do que quem está na sala, Então foi muito bacana ver as falas delas também. Ao lado tem mais imagens de registro do nosso grupo de estudo. Então foram movimentos e diálogos sempre buscando entender o contexto dos profissionais e acolhendo as suas falas e percepções. Opa, ficou uma foto ao contrário. São imagens de mais momentos também dos nossos grupos, procurando também aproveitar os espaços da nossa unidade, embaixo da árvore, um encontro que a gente fez lá no núcleo. Aqui são alguns pontos principais que foram abordados ao longo desse nosso percurso formativo, que é a questão da representatividade. Já foi falado aqui anteriormente, mas também sempre trazia o questionamento que as paredes da nossa unidade elas nos apresentam, elas expressam representatividade, as crianças se sentem representadas nesse espaço. Foram pontos que, para os profissionais, sempre irem refletindo
e tensionando. As materialidades também foram bastante discutidas, que também não basta ter só a materialidade pela materialidade, é preciso ter uma relação com aquele objeto, é preciso ter um cuidado estético, né? Aí nos faz pensar nos princípios éticos, políticos, estéticos apresentado essa materialidade, uma materialidade que anuncia e convida as crianças para as brincadeiras, a identidade, o entendimento da IRER como um princípio educativo e as sutilezas do cotidiano. As sutilezas aqui, no sentido que, desde o monitor lá no portão, na frente da unidade, nós já estamos trabalhando a IRER. A forma como eu recebo uma família, a forma como o meu corpo recebe essa família, a forma como o meu olhar recebe as crianças, os profissionais. Então, foram todas essas minúcias também dialogadas com o coletivo. Aqui também, nosso NEM poeta, né? Então, João da Cruz e Souza, é um homem negro também. E eu digo isso porque eu estou há 12 anos na unidade e a gente nunca parou para estudar a vida dessa pessoa, né? Então, um dos desafios desse ano foi nutrir esses profissionais também que estão atuando com essas crianças sobre o conhecimento dessa figura tão importante e que, às vezes, a gente julga pela poesia, né, aquela poesia pesada, mas por que é assim, né? Fomos, então, na reunião pedagógica, conhecer o Museu Cruz e Souza, né? Foi arrepiante, muita gente chorou, conhecendo sobre a história dele. Então, é isso que a gente sempre fala, né? A nutrição, conhecimento, leva a gente a entender a história do outro. Então, foi essa importância que a gente vai dar muito mais agora para o nome do nosso NEM poeta, né? Cruz e Souza, quando a gente leva os servidores, leva os profissionais para conhecer a história tão rica, né? Muito triste, sim, mas é importante estar aprendendo como foi, né? Então, foi um momento bem maravilhoso que a gente teve na nossa formação. Falamos tanto em representatividade e não conhecíamos a representatividade mais a fundo do poeta Cruz e Souza. Então, por isso, a gente também teve ele como ponto de partida. Então, entre os avanços e as ações, foi a visita ao museu, assim como a Daiana já falou, trazendo conhecimento da história, sua representatividade, a criação do espaço coletivo museu com as crianças e as famílias. Nós fomos primeiro nos nutrir conhecendo o museu para criar o nosso museu dentro da unidade. A criação de cantinhos brincantes com materialidades cada vez mais presentes relacionadas à IRE, a ampliação da nossa festa cultural, que antes ela demarcava apenas a cultura soriana, e conseguimos ampliar para culturas em festa na Poeta, trazendo a cultura afro, a cultura indígena também. Ano que vem pretendemos ampliar ainda mais. Teatros com a participação das crianças, contações de histórias, literaturas infantis e o olhar atento sobre essas literaturas, né, os critérios de um bom livro ou não. E a visita também do indígena Tchana Tchanu, que veio lá da Amazônia conversar com as crianças sobre como que é a educação deles lá. Então, foi muito lindo ver as crianças do G6 trocando questionamentos com ele, articulando esse conhecimento. Aqui tem algumas imagens do nosso museu, que nós construímos na nossa unidade, o Museu Poeta. Foram arrecadadas várias materialidades até então desconhecidas pelas crianças. As crianças se encantavam pelo som da vitrola. Aqui são outros momentos também relacionados, né, com o planejamento dos professores com relação à IRE. Em sequência também, a ampliação da nossa festa. Pode passar. E agora, falando em possibilidades e avanços, nós passamos para as professoras do G1, para elas compartilharem com vocês o trabalho realizado com os bebês. Então, para contextualizar, a gente começou com um projeto, né, do Pequeno Príncipe, a partir das entrevistas com as famílias, que
foi uma escuta investigativa, né, que as famílias trouxeram para a gente sobre a convivência com os filhos, né, de relações com a natureza, com constelações, né? E isso sobressaiu no nosso projeto. Também a relevância pela unidade estar localizada e ser referência, né, tanto no Pequeno Príncipe quanto no Morro das Pedras, a gente notou também essa possibilidade de estar ampliando, né, o projeto do Pequeno Príncipe. E, então, abarcando o Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, que é uma possibilidade de ampliar, né, sobre as flores, as constelações, os baobás. A gente trouxe estratégias, né, para o nosso contexto, com as crianças em sala, todos os elementos do livro, né, que o livro fala sobre amor, sobre o respeito, sobre empatia. Também a gente teve um desafio, que foi que não tinha o livro do Pequeno Príncipe. Eu tinha em casa, adquiri também, comprei, trouxe para a creche, coloquei lá no nosso acervo. A gente leu o livro com as crianças várias e várias vezes. Fizemos cantinhos, né? Aqui tem um elemento, o aviador, né? O avião com as crianças. Tivemos os bonecos, né, o Pequeno Príncipe Preto, o Pequeno Príncipe, o cantinho também da sala, que as crianças costumavam dormir com almofadas de lua, estrelas, constelações. Esse cantinho agora ele já foi trocado, ele está com baobá, com luzes, né, bem diferente, com o contexto do Pequeno Príncipe Preto. Também teve outros elementos da história, né, que a gente trouxe para as crianças, como tem uma criança que está vestida com a vestimenta africana. Esse é o Anthony. E a gente também contou várias vezes a história para eles, né? Trouxemos bonecos, bonecas também. E a história também, a gente contemplou a maleta viajante, que todas as famílias levavam para casa as duas histórias e faziam um relato sobre como foi, dentro de casa, contada essa história. E foi muito bonito isso, ver a partilha das famílias com a unidade, com o nosso grupo de atuação. Tem algumas fotinhos também. E agora a Maísa vai falar sobre os desafios que foi, né, de fazer esse projeto. Então, os nossos desafios foi quanto às materialidades, que a gente teve que adquirir muita coisa. Dentro da sala, nós percebemos que tínhamos apenas bonecas brancas, então também tivemos que ir, né, buscar as bonecas pretas, colocar ali dentro da sala. Cada cantinho da sala sempre está sendo pensado de uma forma muito carinhosa e planejada, e ele é trocado constantemente. Então, como vocês viram ali nas outras fotos, os cantinhos eles vão sendo preparados. Então, dentro dessa sala do G1 tem o momento do refeitório, tem a parte do refeitório e tem a parte também do dormitório deles. Então, cada canto também está sendo preparado com alguma coisa que está acontecendo no planejamento naquele momento. A mala viajante não veio, porque está com uma família agora também que está fazendo esse trabalho. E uma das famílias, a avó é artesã, ela fez um Pequeno Príncipe para a gente preto e doou para a sala. Não, esse foi com o dinheiro da PP, né? E o Pequeno Príncipe que a gente pediu, que ela trouxe para a gente, foi o Pequeno Príncipe loiro. E aí uma das dificuldades que nós temos é nessa aquisição dos materiais. E então a gente faz um trabalho bem intenso com as famílias para arrecadar com o dinheiro da PP. A nossa PP é gorda, é boa, da escola ali do NEIM, é a que sempre está arrecadando bem, porque eu acho que a Bia chora bem. A Bia sempre está chorando lá na porta e está sempre falando com as famílias, e a Alessandra também. A Alessandra é a prof da sala, é regente, e a Bia é a professora auxiliar. Eu sou auxiliar de sala e a Rita é auxiliar de sala. Então, tudo que elas estão planejando, muitas vezes que a gente não consegue dar uma olhada no planejamento, eu ainda consigo, porque eu sou professora auxiliar de educação especial de manhã. Então, com a minha hora de atividade, eu consigo fazer isso e dar uma transitada melhor dentro do NEIM.
E aí a gente sempre está conversando e compartilhando o que a gente vai fazer. E aí elas falam, vamos? Vamos. Então, a gente está sempre ali montando, está sempre mostrando as materialidades para as crianças, e é isso, né? Apesar dos apesares, né, a gente trouxe todos os elementos, a gente tentou contemplar, né, todos os elementos, é muita coisa, são 2 livros, né, mas a gente agradece muito a parceria, né, de toda a direção, porque é muito gratificante ver, no final, as famílias contemplando todo o nosso trabalho, né? Isso que é importante. As crianças também, os olhos delas brilham quando vê os cantinhos, né, diferentes, os teatros, é muita coisa, né? Mas é isso. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá em grupo. Provérbio africano. Não poderíamos deixar de trazer esse provérbio, pois a coletividade, a confiança, a representatividade e, principalmente, trazer a Erer nas sutilezas do cotidiano foram nossos pontos de partidas e que pretendemos seguir, né, e ampliar cada vez mais a importância dessas discussões. Obrigada. Então, a gente fecha o diálogo dessa tarde, agradecendo a Graziela, a Jerusi, a Juliana, a Marlene, do NEM Vila União, as meninas Lorena, Dani, Leandro e Larissa, aqui do Vó Terezinha, e a Daiane, a Thaís, a Alessandra e a Beatriz, do Poeta, né? Ambas trouxeram para nós um fator que a gente discute muito, né? Que é a necessidade da formação continuada, que a gente percebeu quando a Vila União nos traz, que foi partindo desse seminário que elas se impulsionaram a estudar e começar a fazer esse trabalho na unidade, né? As nossas companheiras aqui do Vó Terezinha, eu acho que já vem de alguma caminhada, que já caminha um pouco na Erer, que a gente já conhece de outras unidades, elas vêm com outros desafios, né? Ampliar ainda mais os conhecimentos e as propostas que elas já vêm apresentando para as crianças. E vocês também, né, do Poeta, né, achei muito interessante vocês frisarem isso, que também é uma curiosidade na nossa rede, o nome, né, das nossas instituições, né, e ter um nome de uma creche com uma pessoa como o Poeta, tão importante na cidade de Florianópolis, né, se faz fundamental, principalmente aqueles que estão lá, saber onde é que estão, né, saber da história de quem é o Poeta, né, e, principalmente, a partir dele, trazer toda a história de todo o povo negro, não só do Brasil, mas principalmente de Santa Catarina. A gente agradece vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo e a gente gostaria de saber se pode abrir uns 5 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, pelo adiantar da hora. Todo mundo adorou, né, gente? A Sônia quer falar. Mas eu prometo que é bem rapidinho. Queria parabenizar, é muito bom. E eu sempre acreditei muito na educação infantil, nessa potencialidade da educação infantil. Mesmo quando a gente teve aqueles problemas do creme, do pente, não sei o quê, mas eu sempre... mas tem muitas coisas em comum aqui e que a gente precisa ressaltar, que é, quando tem um caso de racismo, a gente não pode simplesmente achar que não aconteceu nada ou chamar e dizer, não, não é bem assim, foi sem querer. Exige uma ação da unidade, né? E penso que isso foi muito o movimento do Vó Terezinha e que isso possa, não só na educação infantil, mas também no ensino fundamental e também na EJA, quando a gente se depara com situações de racismo, que a gente não ache isso menor, que a gente não ache que isso é mimimi. E que a gente não trate como um caso isolado, mas que a gente trate isso no coletivo, que a gente pense numa ação formativa, em ações pedagógicas dentro da unidade, porque só assim a gente vai conseguir combater o racismo e ter ações antirracistas, senão a gente não vai conseguir, né? Chamar e dizer que não era bem isso não resolve. Pedir desculpas não resolve. A gente precisa ter ações. Então, queria parabenizar, porque eu acho que penso que isso faz toda uma diferença, né?
E conhecer o poeta Cruz de Souza é bom, né? Eu vou aproveitar do Cruz de Souza e pedir uma salva de palmas para o nosso querido JB, que ancestralizou esse ano e era a pessoa que interpretava o JB aqui na cidade. Então, a gente gostaria de parabenizar e chamar as profissionais aqui do NEM Vila União, aqui em cima, que a gente quer entregar um mimo. Os livros estão ali. Vamos aqui na frente para a gente fazer uma foto do coletivo, pode ser? Agradecemos, então, as partilhas, o dia de hoje, quem permaneceu até agora. Reforçar que no período da noite temos as partilhas da educação de jovens e adultos, e amanhã retornamos, então, às 8 horas da manhã, também com uma programação enriquecedora. Esperamos todos e todas vocês. Gratidão.